José, governador do Egito, é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Ao mesmo tempo, sua mulher é uma das pessoas mais desconhecidas do texto bíblico. A Bíblia relata que José estava em uma posição de grande destaque no Egito quando conheceu Asenate, que se tornaria sua esposa. Embora seu nome seja mencionado apenas algumas vezes nas Escrituras, a figura dessa mulher misteriosa desperta a curiosidade de gerações ao longo dos séculos. Diversas tradições e interpretações procuraram preencher as lacunas deixadas pelo relato bíblico, seja por meio de leituras midráshicas, seja por lendas judaicas presentes em escritos apócrifos. Para se ter uma ideia, algumas versões sugerem até que José teria se casado com sua própria sobrinha. Mas será que isso faz sentido? Afinal, quem foi essa mulher tão relevante na vida de José e no desenrolar de acontecimentos cruciais para a história de Israel? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora, neste vídeo. De acordo com o texto bíblico, no livro de Gênesis, José foi levado como escravo para o Egito ainda muito jovem, após ser vendido por seus próprios irmãos. O texto registra que José estava na casa de Potifar, oficial do faraó, quando começou a se destacar por sua capacidade administrativa e, sobretudo, por sua fidelidade e retidão moral. Mais tarde, por causa de uma injusta acusação promovida pela mulher de Potifar, José foi parar na prisão. Entretanto, mesmo na adversidade, ele demonstrou sabedoria ao interpretar corretamente os sonhos de seus companheiros de cela. Depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores e nenhum dos sábios do Egito foi capaz de interpretá-los, José foi chamado para cumprir essa missão. Conforme o relato bíblico, ao desvendar o significado dos sonhos, 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, José garantiu não apenas sua libertação, mas também um lugar de honra na corte do Egito. O texto indica que o faraó, impressionado pelas habilidades proféticas e administrativas de José, concedeu-lhe um novo nome, Zafenate-Paneia, e entregou-lhe uma esposa, Asenate. As poucas referências a Asenate encontradas na Bíblia concentram-se basicamente em Gênesis 41, onde se menciona que ela era filha de Potífera, um sacerdote da cidade de On. Essa cidade, também conhecida como Heliópolis pelos gregos, ficava localizada na região do delta do rio Nilo, próxima ao que hoje é a moderna Cairo. On era um centro de culto solar no Egito, tendo Ra como uma de suas mais importantes divindades. O nome do pai de Asenate, Potífera, significa dádiva de Ra. Assim, é evidente que Asenate foi criada no contexto do politeísmo egípcio e das tradições religiosas associadas ao culto do sol. A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre seu cotidiano, mas como filha de um sacerdote, presume-se que ela pertencia a uma das classes mais privilegiadas da sociedade egípcia da época. Os estudiosos acreditam que o nome Asenate, por sua vez, seja a transliteração de um nome egípcio, cujo significado sugere algo como pertencente à deusa Neith, ou dedicada à deusa Neith, uma divindade egípcia geralmente associada à guerra e à caça. No texto bíblico, o momento em que José se casa com Asenate está diretamente ligado à sua ascensão ao posto de governador do Egito. Ou seja, em nenhuma parte do relato há detalhes sobre qualquer período de aproximação entre José e Asenate antes do casamento. O texto simplesmente registra que o próprio faraó decidiu dá-la como esposa ao seu novo administrador. Pode ser que o faraó julgasse importante fortalecer os laços entre a família sacerdotal e sua nova autoridade real. José tinha cerca de 30 anos nessa ocasião, e não há menção na Bíblia de qualquer outro casamento por parte dele, o que indica que Asenate talvez tenha sido sua única esposa. A Bíblia também informa que Asenate teve 2 filhos com José durante o período de abundância que precedeu os anos de fome, previstos nos sonhos do faraó. O primeiro filho recebeu o nome de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. De acordo com o texto, José atribuiu a escolha desse nome ao fato de que Deus o ajudou a esquecer todos os sofrimentos que havia passado até então, incluindo a saudade da casa de seu pai. O segundo filho foi chamado de Efraim, cujo significado traz a ideia de ser frutífero ou próspero.
José explicou esse nome ao declarar: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Esses nomes, portanto, revelam a esperança e a gratidão que José nutria, mesmo vivendo como estrangeiro e distante de seus irmãos e de seu pai, Jacó. Mais tarde, no capítulo 48 de Gênesis, o texto bíblico revela que o patriarca Jacó, ao reencontrar José, em certo sentido adotou seus 2 filhos, conferindo-lhes uma bênção especial. Isso fez com que Manassés e Efraim se tornassem pais de tribos dentro de Israel, ao lado dos demais filhos de Jacó. Quando Jacó impôs as mãos sobre eles, entretanto, algo inusitado aconteceu. Efraim, o mais novo, recebeu a bênção principal em vez de Manassés. José até tentou corrigir seu pai, posicionando as mãos dele adequadamente. Mas Jacó insistiu que sua escolha estava sendo guiada por revelação divina. Assim, Efraim tornou-se a tribo mais numerosa e influente no reino de Israel, ao norte, gerando figuras notáveis como Josué e o profeta Samuel. Por mais que Asenate tenha um papel fundamental na consolidação da família de José, a Bíblia não oferece detalhes sobre sua vida, além do que já foi mencionado. Sua participação na história bíblica termina logo após o nascimento de Manassés e Efraim. Não há registro sobre quando e como ela morreu, tampouco sobre como lidou com a vida na corte egípcia ao lado de José. Também não se sabe exatamente como foi sua relação com seu sogro Jacó e com os irmãos de José, que passaram a morar no Egito após a grande fome que atingiu a terra. Esse silêncio é um fenômeno comum em alguns textos do Antigo Testamento, especialmente quando se trata de mulheres que entraram na linhagem ou na história do povo de Israel, mas não tiveram um papel profético ou de liderança explicitamente reconhecido. Além disso, o fato de Asenate ser egípcia desperta ainda mais curiosidade, pois ela foi a mãe de 2 patriarcas de tribos de Israel, o que levanta questões sobre sua postura religiosa e seu envolvimento com a fé monoteísta. Diante das lacunas na história de Asenate, não é de se surpreender que a tradição judaica tenha buscado explicações para responder à seguinte questão: como poderia José, um descendente direto de Jacó, casar-se com uma egípcia, filha de um sacerdote pagão, e ainda assim ter filhos plenamente incluídos na aliança? Então surgiram várias lendas, interpretações e até textos apócrifos para tratar desse ponto. Por exemplo, o Midrash, gênero de literatura rabínica, que muitas vezes elabora e expande histórias bíblicas para fins teológicos ou pedagógicos, propõe 2 interpretações principais sobre Asenate. Em uma dessas interpretações, Asenate é identificada como filha de Diná, a única filha de Jacó. Segundo essa narrativa, após o episódio conturbado envolvendo a violação de Diná por Siquém, ela teria engravidado, e a menina nascida dessa união teria sido enviada ao Egito, onde foi acolhida por Potifar, ou Potífera, e criada por ele como filha adotiva. Nessa versão, o pai adotivo de Asenate seria o mesmo Potifar a quem José serviu no Egito antes de ser aprisionado por uma falsa acusação feita por sua esposa em algumas variações. Nessa interpretação, Potifar teria planejado matar José, mas Asenate o alertou de que ele era inocente. Por isso, em vez de executá-lo, Potifar optou por enviá-lo à prisão. Além disso, como prova da origem israelita de Asenate, o Midrash alega que Jacó teria colocado um amuleto no pescoço da menina antes de ela ser enviada ao Egito, contendo uma inscrição que a dedicava ao Deus de Israel. Então, muitos anos mais tarde, José supostamente teria reconhecido esse amuleto, percebendo que Asenate era, na verdade, parte da casa de Jacó, ao invés de egípcia. Assim, o casamento não implicaria violar sua pureza étnica e religiosa. Em outra interpretação, Asenate seria de fato uma mulher egípcia, criada no contexto politeísta, mas que, ao conhecer José, se converteu ao monoteísmo. De fato, o texto bíblico registra que José estava completamente submisso ao Deus de Israel, e essa fidelidade poderia ter influenciado sua esposa. Assim, ela se tornaria uma prosélita, rejeitando os deuses do Egito. Essa abordagem interpretativa, obviamente, parece ter surgido com o intuito de destacar a ideia de que,
em vários momentos, mulheres estrangeiras foram acolhidas na tradição de Israel ao abraçarem sinceramente a fé e a conduta judaicas, como Raabe e Ruth. Então, Asenate, nesse sentido, seria mais um caso de conversão genuína, tornando-se digna de ver seus filhos integrados plenamente ao povo da aliança. Essa curiosidade sobre o relacionamento de José e Asenate foi tão significativa em algum momento que deu origem até mesmo a uma obra apócrifa conhecida como José e Asenate, que traz uma das narrativas mais extensas e romanceadas sobre o encontro do filho de Jacó e sua esposa no Egito. Essa obra, escrita em grego, jamais fez parte do cânone bíblico, mas pode ter circulado desde o período helenístico. A obra foi produzida possivelmente em Alexandria, entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, no período romano. Seu autor permanece desconhecido, embora se presuma que fosse judeu ou, pelo menos, alguém ligado à cultura judaica na diáspora. Nesse texto, dividido em duas partes, a história ganha contornos típicos de um romance grego. O autor fornece descrições detalhadas do primeiro encontro de José e Asenate, marcado inicialmente por rejeição mútua. Na obra, a personagem de Asenate surge como uma jovem rica, extremamente bela, mas orgulhosa de sua origem. José, por sua vez, demonstra certo distanciamento, recusando-se a tomar uma esposa que cultue deuses estranhos. Aos poucos, no entanto, Asenate se vê tocada pelo caráter e pela fé de José e inicia um processo de arrependimento sincero, ilustrado por jejuns e orações ao Deus de Israel. No desenvolvimento do texto, José e Asenate finalmente superam as diferenças, e ela se converte, renunciando aos ídolos. A primeira parte termina com o casamento dos dois. Já na segunda parte da obra, surge um conflito envolvendo o filho do faraó, que se apaixona por Asenate e conspira para eliminar José. O desfecho da obra é marcado por cenas de perseguição e reviravoltas, que culminam na morte do príncipe e na coroação inesperada de José como faraó. Obviamente, essa narrativa extrapola tudo o que o texto bíblico apresenta. José e Asenate exibe traços de ficção e de romance épico, provavelmente com a intenção de abordar, no contexto helenizado, questões como a validade dos casamentos mistos, a importância do arrependimento e o papel do povo de Israel em meio a culturas estrangeiras. Portanto, não se deve atribuir a essa obra nenhuma autoridade histórica sobre o verdadeiro relacionamento de José e Asenate. Ainda que, como documento antigo, ela tenha sua utilidade como testemunho do desenvolvimento do pensamento e da literatura judaica durante a diáspora. Agora, voltando às interpretações midráshicas sobre a história de Asenate, embora essas versões também não façam parte do cânone bíblico, elas demonstram a preocupação do pensamento rabínico em explicar como Manassés e Efraim, descendentes de Asenate, puderam receber bênçãos tão importantes a ponto de se tornarem líderes das tribos de Israel. Em ambas as interpretações, tanto na versão em que Asenate possui origem israelita, quanto naquela em que ela é uma prosélita da fé de Israel, ficam claros os esforços rabínicos para mostrar que a providência divina conduziu a história de modo a garantir que a linhagem de Jacó permanecesse intacta e livre de implicações negativas que poderiam advir de casamentos mistos, satisfazendo assim as expectativas teológicas e identitárias do povo judeu. Entre as duas versões, a ideia de que Asenate se converteu ao Deus de Israel parece, obviamente, a interpretação mais natural e a que faz mais sentido. Afinal, nada impede que Asenate tenha sido sensibilizada pelos relatos de José acerca das promessas divinas, assumindo assim a fé no Deus de Israel e abandonando seus antigos deuses. Por outro lado, a versão que tenta estabelecer uma suposta linhagem israelita para Asenate parece muito mais fantasiosa e dependente de arranjos interpretativos. Seja como for, o importante é reconhecer que a vida de José era marcada pela providência divina e que seu exílio no Egito não foi um acaso, mas parte de um plano maior, não apenas para salvar muitos povos da fome, mas também para preservar a família da aliança dentro da história da redenção. Nesse contexto,
A misteriosa Asenate foi mais uma prova de como Deus pode conduzir sua promessa, mesmo em circunstâncias improváveis, escolhendo e transformando a filha de um sacerdote egípcio em uma matriarca da linhagem de Israel. Agora escreva nos comentários. Você já conhecia a história da esposa de José no Egito?